pensou em participar de um karaokê online? É isso mesmo! Escolha a sua música, aqueça as cordas vocais e solte a sua voz para o mundo inteiro lhe ouvir. É o karaokê.com.você. Agora é com você. Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Roberto com você. E eu quero primeiramente chamar para a abertura. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui convidados assim muito ilustres. O pastor Marcos, a Luana e a Carol. Nós vamos falar hoje desse momento mágico que a gente vive, né? Esse momento em que a gente tem uma conexão muito maior do que as outras épocas do ano com o Senhor. E eu queria, pastor, que o senhor abrisse essa conversa, esse bate-papo sobre o nascimento de Cristo. Obrigado, Roberto, pelo convite. É um prazer hoje estar com você, estar com a Luana, estar com a Carol. Como você disse, de fato, ele é um momento único. É um momento que move todos os corações em direção à fraternidade, à comunhão, sobretudo com Deus e com os homens. É um momento que eu costumo dizer que quem está com algum problema com outra pessoa, procura desfazer esses problemas, né? A gente se junta em família, a gente traz ali a resolução de tudo aquilo que para um ano ficou para muitas famílias, né? Então, só que muitos de nós acabamos nos perdendo dentro daquilo que seria de fato o real sentido do Natal, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contexto histórico, vamos aqui também falar um pouquinho sobre os simbolismos, né? De fato, quem é o personagem central do Natal que nós celebramos aqui no Ocidente, né? Sobretudo aqui no Ocidente, e de que forma que nós traduzimos isso, principalmente no meio cristão. Muito bem. E aí, Luana, o que você diz assim nessa abertura de bate-papo sobre essa data? Bem, primeiro, obrigada pelo convite, né? Nós somos apenas ovelhinhas, eu e Carol. Duas aprendizes. E um mestre. Exatamente, mas o pastor Marcos, ele tem sido um grande mestre pra gente, nos ensinado, depositado muita confiança nos ensinamentos que ele dá pra gente, né? E eu acho que isso nos faz crescer um pouquinho mais. Então, obrigada também, pastor Marcos, pela confiança que deposita em nós. E estamos aqui para contribuir, né, Carol? Inclusive, reafirmo, né, o agradecimento ao pastor Marcos, assim, que nessa caminhada tem nos ensinado muito, né? Despertou, acho que a família como um todo, para que a gente começasse a olhar o que de fato é para ser visto, né? O que é importante. Agradeço ao seu Roberto pelo convite. E eu acho que essa é uma data oportuna para a gente falar sobre, entender primeiro o que de fato a data representa, né? Qual é o simbolismo maior, porque às vezes os pequenos símbolos, né? Parece que o recheio sobrepôs a massa principal desse bolo, né? Então é importante a gente rememorar o que de fato essa data representa, o quão importante ela é, e como o pastor falou, acho que para quem viveu o ano todinho com suas dificuldades, né, meio que empurrando com a barriga, mais um ano, mais um mês, eu acho que quando chega no fim do ano é o parar para acertar. É a hora da gente assim fazer uma reavaliação, né, do que você fez no ano e sobretudo o que você quer para o ano vindouro. Reflexão, né? Exatamente isso. A Bíblia, ela nos conta no livro de Lucas e Mateus o que significa esse momento do nascimento de Jesus. Mas era importante, pastor, que o senhor fizesse assim uma contextualização histórica
real dessa data. Eu queria que você fizesse essa contextualização para a gente dar início a esse bate-papo. Muito bem. Eu gosto muito, todas as vezes que eu vou contextualizar algo da Bíblia, eu gosto de contar histórias da nossa atualidade que nos fazem entender. Então vamos lá. Imaginemos que nós somos uma família do interior, certo? Nós moramos bem no interior aqui do Maranhão e nós soubemos de um parente nosso que está noivo. Ele está noivo. E aqui na nossa cidade, a gente leva muito a sério a questão de se preservar para o casamento. De repente, nós recebemos a notícia de que a noiva dele está grávida. E está tendo um censo aqui na nossa terra, em que cada uma das pessoas precisam ir para a sua cidade de origem, fazer ali, né, se registrar. A gente está fazendo um grande censo aqui, digamos o IBGE está fazendo um grande censo aqui. E a gente sabe que o nosso parente está vindo aqui para o interior, certo? Bem, imagina só, a gente não sabe de todos os vieses e os desdobramentos disso. Nós só sabemos que essa mulher está grávida, esse cara a assumiu ainda assim, e a gente pensa, o cara é corno, e ainda assim quis assumir a mulher. Que doideira é essa? De repente eles chegam. E é nesse contexto que está José e Maria. Só que o que as pessoas que estavam ali recebendo-os, né, muita gente não sabe e até mitologiza essa questão de quando José e Maria chegam ali. Eu particularmente já vi muitas pessoas dizendo assim, Sr. Roberto, não, José e Maria eles eram muito pobrezinhos, por isso Jesus nasceu no manjedouro. Na verdade, esse não é o caso, tá, gente? O que acontece? César Augusto ele estabelece ali, né, um grande censo. Eles moram em Nazaré, porém José é de Belém, né? Nesse inteirinho, o que nós temos? A aparição do anjo. Ele vem, diz para Maria, olha Maria, agraciada és tu entre as mulheres, né, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Você vai conceber e dar à luz nada mais nada menos que é o Salvador do mundo. Imagina um choque. A gente está falando ali de uma adolescente, né? Maria, então, ela recebe aquela graça e eu fico pensando como que ela vai traduzir isso para o noivo. Como é que eu estou grávida do Espírito Santo? E aí, de repente, o anjo ele também se manifesta a José. José entende aquilo, né? Só que a barriga ela começa a crescer, né? Então as pessoas começam a falar, eles estão noivos, eles não casaram. Então das duas uma, ou esse cara, né, acabou caindo, né, como o pessoal usava a expressão antigamente, ou ela dormiu com outra pessoa e ele ainda assim quis assumir. E é nesse contexto em que eles vão para uma cidadezinha do interior chamada Belém, em que a gente percebe pelo contexto histórico que era uma cidade que não tinha tantos hotéis, não tinha tantas acomodações. Inclusive, Sr. Roberto, uma das curiosidades que eu sempre chamo a atenção é a palavra hospedaria, que Lucas ele cita, não é, a gente lembra, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, não é a mesma palavra, gente, de hospedaria utilizada ali, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, né, em que o bom samaritano pega ali o ladrão e coloca ele numa hospedaria, no hotel, paga todas as dívidas. Não é. A palavra ali para hospedaria, ele está se remetendo ao quê? Quarto de hóspede. Exatamente. Como se fosse um quarto de hóspedes da casa de alguém. Então é mais ou menos assim, o contexto é, José e Maria chegam na casa de alguém conhecido. E eles ouvem que, olha, aqui não tem lugar para vocês. Se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar lá onde ficam os animais. Era como se fosse a garagem, né? Não tinha moto na época, não tinha carro. Então era o burrico mesmo, era a vaca, né? E por isso eles vão ali, né? Então, para que a gente entenda que não é porque os hotéis estavam lotados, eles vão para casa de alguém conhecido. E dentro desse contexto, José, ele prepara ali o ambiente junto com Maria, porque ela já está prestes a dar luz, né? E nesse momento nós começamos a ver todo o desdobramento, citado tanto por Mateus, que vive ali com Jesus, né? Mateus, que era um coletor de impostos, quanto por Lucas, que não viveu com Jesus, porém ele vai coletando depois depoimentos de Maria, de todos aqueles que viram os milagres, né? Ele vai ouvindo
juntando ali as peças e escrevendo ali as histórias, né? O que eu acho interessante de citar é que assim que Jesus nasceu, acho que não foi tenho certeza que não foi imediatamente que ele recebeu a visita dos sábios, né? Que eles foi traduzido como magos. Na verdade, eles não eram magos de magia, né? Eram homens que estudavam ciências de alquimia, de astronomia, como não se era fossem astrologia. cientistas Eram da cientistas época, da né? época. Só que esses homens, eles vieram da Babilônia. Eles não vieram daquela região. E o que mais, assim, me impacta é que os judeus, eles tinham ali séculos e séculos de profecias a respeito de que nasceria o Messias. E mesmo assim, eles não acreditaram. Quando ele nasceu, havia profecia de que ele nasceria em Belém, que ele moraria em Nazaré, de tudo aquilo ali nasceria da Virgem. Nasceria da Virgem, tudo isso. E mesmo assim eles não acreditaram. Mas homens que vieram de outro local, que não conheciam essas profecias, talvez até conhecessem, né? Porque Daniel, como ele foi um homem que foi muito proeminente na Babilônia, talvez ele ensinou essas profecias para esses homens, mas para eles bastou um sinal do céu, que eles acreditaram e foram lá visitar. E aí tem um outro desdobramento da história do nascimento de Jesus, que é quando eles vão visitar o rei Herodes, né, pastor? Você pode falar um pouquinho a respeito. Mas por que os magos presenteavam com incenso, com ouro e mirra? Pode falar, mas... Vamos lá. Eles já haviam entendido que a profecia estava prestes a se cumprir. E que profecia era essa? Que o rei estava nascendo. O que a gente precisa entender é que a gente está falando de um período de silêncio de Deus de 400 anos, quando o último profeta, Malaquias, ele silencia. Passam-se ali 400 anos de silêncio de Deus. Então não havia ali expectativa, na verdade havia expectativa de que o rei viesse, só que ninguém esperava que ele viesse de forma humilde. O que se espera? Que um rei vinha um rei, palácio, né? Muita imponente, né? Seja ali, ele venha da linhagem real, eles sabiam que ele vinha da linhagem de Davi, porém esperava-se, não, ele vai nascer no palácio. Ou então um grande guerreiro. Exatamente, que viesse libertar o povo judeu do Império Romano. Jesus, ele vem, na verdade, estabelecer um reino que não é dessa terra, é o reino dos céus, né? Depois nós vamos, lendo os evangelhos, nós vamos entender o paradoxo do evangelho de Cristo Jesus. Então, aqueles homens que não eram judeus, os judeus eles conheciam, por isso a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. Jesus ele veio para os judeus. O que acontece? Naquele momento, aqueles homens eles traziam consigo ouro, incenso e mirra. Por que ouro? Né? Eu sempre chamo a atenção para esses três presentes. Ouro para o rei, para a majestade. Jesus ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse vai dizer que na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Segundo, incenso. Incenso porque era justamente utilizado pelo sacerdote para trazer conexão a Deus. A conexão com Deus, ela não era feita hoje como nós fazemos. Eu gosto muito de citar, Roberto, uma frase de Max Lucado, é um escritor norte-americano, que diz assim: a distância de Deus para você é a distância de uma oração. E de fato, Jesus ele vem fazer exatamente isso. Ele vem reconectar os homens com Deus. O pecado ele nos separou. Romanos 13:3 vai dizer que nos destituiu da glória de Deus. E Jesus ele vem fazer o quê? Ele vem ser essa ponte, esse elo. O incenso é justamente para isso. Porque agora nós não precisamos mais de um homem para nos elevar a Deus. Mas agora, Jesus sendo o sumo sacerdote, ele recebe aquele incenso como simbolismo de que ele é a nossa conexão com Deus. E terceiro, a mirra. A mirra ela era utilizada por uma série de coisas. Medicamentos, só que dentre as coisas principais, né, na época não existia o formol. A mirra ela era utilizada principalmente para o embalsamamento de mortos, né? Então ali também era um simbolismo da sua morte, né? Então ali nós tínhamos o símbolo, um presente simbólico para o rei, nós tínhamos ali um presente para o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, e o terceiro para o nosso Salvador que viria morrer. Pastor, apesar de não haver nenhuma passagem na Bíblia
dizendo que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, a maior parte do mundo comemora o Natal nessa data. E há uma relação realmente entre o Natal, que a gente comemora com o nascimento de Cristo? Vamos lá. Essa pergunta ela é mais recorrente do que nós imaginamos, né? Eu me lembro, eu vi um vídeo agora essa semana, o Luana agora há pouco estava comentando aqui nos bastidores, né? Sobre um rapaz que disse para a mãe dele: mãe, não está na Bíblia que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Eu, como não? Está lá. E dá ela procurar e você não vai encontrar. Não encontra. Você não vai encontrar. Só se alguém escrever uma nova versão com distorção. Mas vamos lá. De onde que veio essa data, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, por que não 25 de dezembro? Naquela região, é uma região que nesse período está extremamente fria. Se você pegar e ler Lucas no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai perceber que existem figuras ali, além dos chamados reis magos, nós temos também a figura de pastores. Pastores não levavam suas ovelhas para pastar no frio de 1 grau Celsius, gente. Não faria sentido. Não faria sentido. Nem pasto tem, né? Nem pasto tem, exatamente. Então, qual que é o contexto ali que nós pegamos, né? Quando Lucas, quando Mateus, eles citam o ano de Nissan, o mês, eles não vão citar necessariamente ali o mês, desculpa, tá? Mas o ano de Nissan. O que é que eles estão trazendo ali? Quando eles falam também do imperador, né? Então vai trazer ali, que é uma outra curiosidade, né? É o ano 4º antes de Cristo, né? Que ele nasce, isso baseado ali já no calendário que Dionísio, o pequeno, que era um monge, ele vai escrever esse calendário já lá no século 4, 5, se não me falha a memória. Mas de onde que vem então o 25 de dezembro, né? Nós vamos ter ali no início da era cristã, sobretudo primeiro, segundo, terceiro século, diversas religiões pagãs que vão ali entrando, né, juntamente com o cristianismo. Nós temos um imperador chamado Constantino, muito conhecido, né, gente boa demais para muita gente, porque o que Constantino faz? Ele pega e torna o cristianismo a religião oficial ali da região. Por uma jogada política, algumas pessoas acreditam, outros acreditam exatamente porque ele entendia os cristãos. Desde o primeiro século, quanto mais eles eram mortos, mais perseguidos, mais eles cresciam, mais eles multiplicavam, mais pessoas se convertiam. E aqui é uma das coisas que chama a nossa atenção. O que é que Constantino fez? Na época já havia uma determinada festa pagã, que era o solstício de Marte, né? Um deus pagão. E era exatamente ali, nós tínhamos o solstício, o dia 21, e nós tínhamos ali uma outra festa, que não me lembro, que você lembra? Acho que é Saturnália, não é? Saturnália, exatamente. Ali por volta do dia 27, mais ou menos. O que Constantino fez? Nós precisamos ter uma festa mais popular, então uma jogada política, né? Então a gente vai perceber que até nisso ele foi muito inteligente, para que o cristianismo ele tivesse proeminência dentro ali daquele contexto. Ele coloca no dia 25 de dezembro o natalício do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Natal, o nascimento de Jesus. Sim. É interessante. Ele utilizou essa tática para agradar os mitraístas, que eram os adoradores do sol, e os cristãos, que passaram de ser perseguidos para ser a religião oficial do império, né? Então ele foi muito esperto, então por isso eles desconfiam dessa conversão de Constantino, né? Ele utilizou ali os cristãos para ficar pro lado dele, ele estava numa guerra ali com Maxêncio, que era outro imperador, né? Estavam ali batalhando pelos espólios de Alexandre o Grande, e aí ele percebeu que ele só ganharia essa batalha se ele pegasse os cristãos pro lado dele, por isso que desconfiam da conversão ali como estratégia dele. E justamente desconfiam porque ele não trouxe esse cristianismo puro. Ele quis misturar com o Deus Sol, que era o que ele adorava. Então, aí teve essa origem desse dia 25 de dezembro, que é o que a gente comemora até hoje, né? Agora, falando dos símbolos do Natal. Os símbolos. Natal tem muitos símbolos, né? Sim. Papai Noel, que para nós é uma figura barbuda, Emblemático. gordo e Bonzinho e tal. Essa imagem que
o mundo tem do Papai Noel, ela veio lá em 1920, 1930, uma propaganda da Coca-Cola Sim. nos Estados Unidos, que criou essa imagem do Papai Noel, né? E que ficou valendo para o mundo todo até hoje. Mas é importante a gente falar do símbolo, de outros símbolos do Natal. A árvore de Natal. Por que a árvore de Natal na forma de um pinheiro? Certamente por causa do frio, né? Que o pinheiro é a única árvore que tem aquele formato o ano inteiro, né? O ano inteiro, não cai as folhas. E por que tem bolas? Talvez seja para poder mostrar que simboliza fruto da árvore, né? Os frutos da árvore, o símbolo da árvore. Mas tem a estrela, que está lá em cima também, né? Que tem um símbolo, que era para guiar os reis magos para chegar até onde... Estrela do Oriente. Do Oriente, para poder chegar até onde Jesus Cristo tinha nascido. E vem o presépio. O que é presépio? Uma espécie de maquete, né? Representando, rememora, né? Rememora aquele ambiente, aquele local, né? Que o presépio, inclusive, foi inventado por São Francisco de Assis. Não é isso, Lisa? Não é isso? Então, essas imagens todas do Natal, esses simbolismos todos do Natal, eu queria destacar os presentes. Todo mundo dá e recebe presente, é comum, né? Isso no Natal. Por quê? Por que presente? É porque está presente, né? Presente é você estar fisicamente diante de alguém. E talvez o presente é para substituir aquela presença. Se alguém está ausente, então manda o presente para poder lembrar daquela pessoa e tal. E daí convencionou-se nessa época de Natal, trocar presentes, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, pastor? Ou você acha que tem alguma coisa divergente daquilo que a gente está pensando aqui? Na verdade, desses símbolos. Como nós falamos, boa parte desses símbolos, eles têm origem em outras religiões. E o que nós vamos ver? Que durante quase 2000 anos, nós tivemos um sincretismo religioso, de religiões bárbaras, religiões chamadas pagãs pelos pais da igreja. Você vai perceber que, por exemplo, um dos discípulos ali de João, né, e outros discípulos do primeiro século, que não são os apóstolos que andaram com Cristo Jesus, mas nós temos ali escritos de Orígenes de Alexandria, Policarpo e tantos outros, que a igreja católica conhece muito bem. Eles abominavam, por exemplo, a comemoração de qualquer data comemorativa que fazia referência a homens e mulheres de Deus, inclusive ao próprio Cristo Jesus, né? Porque eles entendiam isso como paganismo. No decorrer do tempo, convencionou-se uma série de coisas, desde a data, símbolos, né? E aí entra uma questão. Eu me lembro que eu cresci num contexto religioso, né? Que é muito... Quem vai assistir e me conhece sabe que é um contexto, na época, muito fechado, para símbolos. Então, por exemplo, eu não tinha árvore de Natal dentro de casa, que é um negócio diabólico, né? Havia uma associação. Exatamente, né? pregava-se isso. Se você disser, eu sempre digo isso, seu Roberto, existe aquilo que é bíblico, aquilo que é não bíblico e aquilo que é antibíblico. Árvore de Natal é bíblico? Não é. É antibíblico? Também não é. Não. Só não é bíblico. Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta tão especial. Vou te chamar pra cantar agora. Tá vendo? Descobrimos aqui um talento. Vai para onde agora?
nas águas do mar, numa altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela brilhar pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel. Firmou no azul nosso lindo céu. Quando o sol vai e a lua logo vem, Senhor nos fez bem. Agora o refrão. Deus está cuidando. Todo mundo. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Oh,